então, esse design por emoção, né? E, de certa forma, também, como ele se relaciona, né, com o retail design, né? De que forma o design por emoção, então, ele vai estar presente. Eu já dei vim conversando antes um pouco sobre experiência, né, e como é que se dá essa experiência. Rapidamente, passando um pouco no histórico, a construção do que hoje se tem a área como design por emoção, foi algumas teorias, algumas ideias que vieram também da psicologia, né, para o design, e Norman e Jordan, aqui a gente tem, por exemplo, que eu trago a teoria dos 4 prazeres, né, falando sobre as questões que o prazer que causa nessa questão também do consumo, que são, às vezes, esses prazeres que são sociológicos, psicológicos, ideológicos, quando a gente, por exemplo, se conecta por algum motivo com aquela marca, ou quando a gente conversa com alguém, a gente concorda por algum assunto, e esse prazer que causa, por exemplo, essa questão, os fisiológicos são óbvios, né? Os prazeres sociais, né, de socialização, né? E como se dá esse prazer, né? Se causa esses níveis de processamento. Por quê? Porque é isso que vai dar a experiência depois, né? Que é o que a gente sente depois, a partir da emoção, né? Então, que são esses processos mais viscerais ou comportamental reflexivo, né? Por exemplo, aquilo são questões que, por uma questão de significado, em relação àquela marca, aquela compra daquele produto causa um prazer, um nível de processamento que me causa um prazer, então, biológico, por exemplo, né? Então, foi assim construindo, trazendo essas teorias e construindo o que seria, então, o design para emoção. Aqui eu trago, então, que um pesquisador chamado Mihaly Csikszentmihalyi, que é um nome bastante difícil, né? Que fala sobre flow, que eu acho que as pessoas que já é um conceito já bem mais conhecido, né? E aqui eu trago o que é o disco de core effect, que ele chama, né? Então, que é a relação entre emoção e estímulo, né? Então, entender como é que eu posso, né? Se eu entendo o meu usuário, eu acho um pouco daquilo que a Alessandra falou, e entendo o que ele acha desagradável numa loja, eu posso talvez evitar um pouco esse desapontamento, esse desprezo e tornar essa experiência mais agradável, que pode levar a uma fascinação, talvez, mas uma admiração pela marca, ou uma alegria, né? De ter sido bem servido, né? Cortou um pouquinho. Bem como a gente né, que vai ser voltando, então, a gente pode ter uma experiência, então uma experiência agradável, né, que pode nos causar talvez uma fascinação, mas talvez admiração ou alegria, né, por ter sido bem atendido nesta loja e ter conseguido consumir um produto conforme se desejava e que tenha dado tudo certo, né, na experiência, né. A questão de ser uma experiência que leva a mais, que deixe mais calmo, mais ativado, né? Então, por exemplo, como mais ativado, como espanto, ansiedade, curiosidade, né? E como se causa isso, por exemplo, quando tu desces na loja da Melissa no subsolo, chega lá e tem uma exposição uma instalação de arte, né? O espanto que isso causa, né? Causa talvez um pouco de inspiração, um pouco de fascinação, né? Então, por aí giram, né? Esses efeitos entre a emoção e o estímulo, né, que a gente vai dar. Eu chego num lugar, eu gosto de ambientes claros, se eu chegar num lugar um pouco escuro, isso vai me dar uma experiência um pouco daqui a pouco de chateação, né, daqui a pouco eu vou ficar um pouco cansado, sonolento, e daqui a pouco não é a ideia. Uma loja, por exemplo, como a Abercrombie, ela trabalha com um pouco menos de luz, né, o pessoal jovem gostava bastante, um pouco menos de luz, mas compensação, ela tirava o princípio que a gente mais usa. Então, ela diminuía esse teu sentido, em compensação, a música era alta, aguçando o sentido da audição, alto, atendimentos que tinham a questão de uma certa sensualidade relacionada. Então, ele está uma série de links, né, relacionando e trazendo estímulos, né, e buscando alguns tipos de emoção. Essa construção apenas para a gente entender, né, esse tipo de experiência, como é que vai se dando esse design com experiência, até chegar no que a gente fala mais propriamente aqui, que é a questão da teoria das avaliações, que é essa teoria dos appraisals, né? Mais especificamente, os concerns, que são as predisposições do público, né? A teoria dos appraisals aqui tem um modelo básico, só para a gente entender. O appraisal é uma avaliação, tá?
A emoção, ela parte de uma avaliação feita a partir de um estímulo, né? Um trigger, né? Um gatilho, que pode ser uma textura, um material, uma cor, uma instalação, enfim, uma imagem da coleção, relacionada, somada a uma predisposição, uma preocupação, né, que é um concern, mas vamos usar mais a predisposição aqui. Então, essa predisposição ou concern, mais um estímulo, vai passar por uma avaliação e vai me gerar uma emoção. O que diz isso aqui? Então, aqui, mais uma vez, a gente bate naquela questão que tu falaste antes, Alessandra, sobre diferentes realidades e como isso se dá, né? Se eu tenho uma diferente formação de uma pessoa, daqui a pouco, que está na Ásia, né? Eu tenho uma série de concerns, predisposições, até padrões mentais que são diferentes dessas pessoas. Um estímulo, para mim, pode ser agradável na minha avaliação, mas para outra pessoa, esse mesmo estímulo, por ter outras predisposições, vai passar por uma avaliação e vai causar uma outra emoção, né? Coisas básicas como o entendimento, né? Então, a emoção que vai ser gerada, a gente não pode calcular, é algo completamente abstrato, subjetivo, mas ela se dá através, no caso que nos interessa mais, no espaço físico de retail e loja, a partir de um gatilho, de um estímulo, né? Seja ele uma cor, um material, uma textura, conforme a gente falou, uma ideia, inclusive, né, alguns estímulos podem vir do meio online anteriormente ao espaço, anteriormente a pessoa chegar à loja, e uma predisposição. E aí passa por uma avaliação e que vai chegar a esta minha emoção. Pô, bacana. Então, se eu conseguir entender a partir dessa ideia, dessa lógica, a ideia quais são as preocupações do meu público, e essas preocupações, como a gente falou anteriormente, nem sempre estão claras, até mesmo para o público, para o próprio usuário, ele tem dúvidas sobre isso. Como a gente consegue, então, extrair essas informações? A gente tem questionários, roteiros, né, que levam, fazendo a pessoa, através de entrevistas em profundidade, né, que é uma entrevista em profundidade com o público, é uma coisa já muito usada, né, mas usando este método, essa ferramenta da entrevista em profundidade, para extrair informações dessas questões mais psicológicas, né, e emocionais do nosso usuário, entendendo quais são predisposições. Eu fiz uma pesquisa há pouco tempo, né, eu fiz algumas entrevistas para minha pesquisa, que eu estou fazendo uma pesquisa nessa área justamente no programa de pós-graduação aqui na Unicinos, né, aí na Unicinos, né, da casa, junto com o Felipe Campelo e o pessoal também da Artefato Lab, que é da nossa linha de pesquisa, relacionando o retail design, o design para emoção e design estratégico, conforme a gente veio falando aqui. Então, a ideia é entender como essas predisposições podem, muitas vezes, nos ajudar até a ser mais assertivos na hora de, quando eu estiver fazendo projetos ou soluções projetuais, qual é o melhor estímulo, por exemplo, ou como eu posso ser um pouco mais assertivo, ou, né, ou menos abstrato na hora de escolher esse estímulo, para que esse estímulo não saia muito somente de uma informação que eu tenho, né, como arquiteto e autor, e a arquitetura é linda, é maravilhoso isso, mas ela é muito baseada na questão do autor e da ideia que se tem. Então, como eu posso co-criar com esse público? Como isso em pesquisas, alguns designers me passaram isso, a ideia que eu tenho quando eu tenho a predisposição de um usuário, né? Quando a gente constrói um perfil desse usuário, como, eu adoro isso, ou detesto isso, e esse designer me disse, cara, como essa informação me ajuda não só a ter mais segurança na hora de fazer escolhas projetuais, mas também me ajuda a, de certa forma, parece que não estou pensando só eu no meu umbigo, eu estou pensando junto com o usuário, parece que eu estou co-criando com o usuário. Então, até parece uma forma, assim, né, mais subjetiva, mas, de certa forma, de também co-criar com o usuário, né? E a partir de informações que ele também não estava percebendo, né? Porque ele fala, gosto, não gosto, odeio, tive uma experiência ruim ou boa, e ele não sabe muitas vezes o porquê disso, mas a gente consegue fazer essa leitura, né? Através de entrevistas em profundidade. Então, esse é o design, é o que eu gostaria de falar, assim, design para emoção. E isso me fez levar, assim, a gente entender, assim, o usuário como ser humano mesmo, né? E quais são as emoções desse ser humano. Existe uma ferramenta, né,
que eu, na minha pesquisa, também uso, que é o perfil de concerns, que é uma forma também de entender o usuário por grupos, não necessariamente como indivíduo. E é muito bacana, assim, pode fazer. Eu desenvolvi alguns cards, algumas cartas, por exemplo, como ferramenta de uso em workshops, para que os designers pudessem usar essas informações de uma forma prática ao longo de workshops de projetação de lojas, de espaços de loja. E foi super bacana, assim. Então, são informações que se dão de uma forma, são muito pertinentes, são informações reais, né? E são informações que podem nos levar também a fazer, inclusive, inovações, né? Com coisas que daqui a pouco o cliente deseja, mas não está conseguindo colocar em palavras, né? Aquilo, e o usuário não consegue colocar em palavras, tá? Então, aqui eu finalizo essa